A FAESC completa 6 décadas de existência no momento em que a agricultura, além de produzir alimentos, é convocada a produzir energia. Eu quero tranquilizar a todos os nossos ouvintes, aos catarinenses e a todo o Brasil, de que nós estamos num momento bastante propício para atender essa demanda mundial. Tanto a demanda de grãos, de alimento, de carne, como também de biodiesel, como também através da cana, o etanol. Não precisa haver preocupação. Hoje o que nós estamos produzindo de etanol no Brasil, nós estamos consumindo apenas 7% da área agricultável, sem contar as pastagens do Brasil. Outros países deverão ter uma preocupação, porque apenas nós brasileiros ainda temos muita área para o plantio, sem precisar desmatar mais nada, principalmente na Amazônia e nas áreas de reserva legal. A demanda aumentou, os países populosos que estavam muito no meio rural estão se urbanizando, deixam de produzir para trabalhar em indústrias, em serviços, em comércios, e o Brasil tem essa vocação particular de produzir alimentos. E Santa Catarina, que apesar da sua extensão diminuta, é um grande produtor de alimentos, está nessa onda e nós aqui da Federação estamos vivendo esse momento agradável. O país precisa dominar a sua parte energética, Raimundo. A energia é ponto fundamental para a nação desenvolver, consolidar os seus objetivos. O Brasil, em termos de agricultura e de agricultura energética, tem todos os elementos satisfatórios para produzir alimentos, aumentar a produção com produtividade, qualidade, ter uma agricultura, um biodiesel, o biocombustível. Nós temos todo um sistema integrado. Não há de se preocupar de risco, porque se nós tivéssemos mão de obra suficiente, máquinas, tratores, recursos, mercado, nós poderíamos incorporar 90 a 100 milhões de hectares, que é uma qual nação que tem isso. Agora, infelizmente, quando de um lado o presidente nos chama para que produzirmos mais, do outro lado o governo federal atrapalha a nossa vida com problemas de quilombolas, indígenas, MST, problemas de reforma agrária, que nós temos que cuidar não só do futuro, mas cuidar do próprio dia a dia. Eu creio que está na hora do Brasil valorizar aqueles que produzem alimentos para a sociedade. O mundo está faltando alimento e cada ano que passa a população cresce 2% e a agricultura cresce 1%. Está na hora de deixar aqueles que sabem produzir, que esses têm a capacidade de abastecer o mundo. Claro que houve um aumento, porque a rentabilidade, a renda dos países emergentes, como a China, como a Rússia, como a Índia, como o Brasil, como o México, melhorou. Então aquela família que antes comprava uma cesta básica de 50 quilos, pode estar comprando hoje uma cesta de 60, de 65, nesses países emergentes. Então as pessoas estão comendo mais. Mas o que aconteceu não é apenas o aumento do preço do alimento. Na realidade, o que aumentou são os custos da produção, os insumos que eu preciso comprar para plantar a lavoura. O fertilizante, o defensivo, eu preciso de óleo diesel para o trator, o salário mínimo subiu. Então, os custos da produção subindo, é claro que, indiretamente, o preço do alimento na prateleira do supermercado tem que subir. Então, por isso que nós estamos sempre reclamando e solicitando ao governo que tenha uma atenção maior à produção agropecuária. Não porque nós somos diferentes dos demais, mas nós representamos 1/3 do emprego, nós representamos 1/3 do PIB, nós representamos 1/3 da exportação e a vocação nacional é a produção de alimentos, é o agronegócio brasileiro, que não tem estradas, que não tem ferrovia, que não tem hidrovia, que nós temos portos ineficientes. Eu quero aqui excetuar o Porto de Itajaí e o Porto de São Francisco do Sul, que são 2 exemplos de administração, ao contrário de Paranaguá, que é um caos total e absoluto, o Porto de Santos e os demais portos do Brasil, que não estão preparados para suportar as exportações e as importações brasileiras. E toda essa ineficiência dos portos vem para o preço do alimento, cai no colo do agricultor, que é obrigado também a bancar esse jogo. Todo mundo fala da alta do preço dos alimentos. Agora ninguém fala que os agricultores estão há mais de 4 anos endividados, pagando conta, e chegou o momento dos agricultores também ganhar um pouco. Petróleo sobe todo dia. Ninguém diz na grande imprensa que o adubo também sobe todo dia. Os alimentos subiram porque o custo de produção subiu. Agora,
os agricultores catarinenses têm uma capacidade de produzir muito grande. Somos a grande força permanente hoje do abastecimento internacional. O governo passa a ter uma responsabilidade de ter uma visão da economia agropecuária brasileira, da economia do agronegócio, da parte da energia saindo do campo, das terras, para consolidar a solidez de vez da economia nacional. Eu vou mais longe a você. Basta dizer que as nações que não fizeram a sua lição de casa, como nós fizemos, não temos subsídio, tivemos muitas vezes taxa de juros abusiva. Nós estamos agora recuperando um pouco o nosso custo de produção, porque você sempre comprava aqui no Brasil a dólar supervalorizada e comercializava a dólar em baixa. Isso é imprescindivelmente impossível você manter uma economia sólida. Então, hoje, o Brasil tem resposta, tem capacidade e tem competência, se não desviarem do processo econômico que tem que ter equilíbrio e soluções que atendam a base da produção e o do consumidor. A história da FAESC está repleta de lutas, conquistas e realizações. Desses 60 anos, eu tenho 40 anos de participação na agricultura de Santa Catarina e acompanhei desde o início o trabalho da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. E o caminho que nós íamos trilhando, a federação, os sindicatos, é um caminho de lutas, é um caminho de conquista, é um caminho de dificuldades, já passamos por muitas. Questão de seca, a questão de crédito rural, em que fizemos grandes movimentos para conseguir melhorar a situação de crédito para os produtores. Nós somos do tempo que não existia preço mínimo. Então, o preço mínimo também foi uma conquista que as cooperativas, junto com o sindicato e a federação, conseguiram. Muitos movimentos dos agricultores, inclusive nós fizemos voo charter, voo fechado para Brasília, para pressionar os governos naquela época. Naquela época era governo militar, no início do governo militar, e eram muito mais fáceis até de você conseguir alguma coisa do que hoje com os governos democráticos. Porque hoje sofre muita pressão, o governo democrático sofre muita pressão, então a pressão dos agricultores tem que ser muito, muito grande para poder demover determinadas ideias, né? Vamos homenagear hoje membro da família que foi responsável por nos doar o terreno onde nós temos nossa sede e que é um lugar muito aprazível, que nos deu condições logísticas de nós atender as demandas dos nossos sindicatos rurais do interior, que foi de saudosa memória, governador Irineu Bornhausen. Deputado, eu queria que você contasse essa história. Nós estamos comemorando aqui 60 anos de FAESC e você recebeu uma homenagem que foi dedicada ao seu avô. E eu queria que você contasse essa história. É uma homenagem de terceira geração, né? O seu Irineu era um entre 11 filhos de uma família de agricultores, né? E ele tem toda a sua história ligada à agricultura e logo cedo acabou migrando para a cidade, foi para o comércio, mas nunca deixou de ser reconhecido como velho colono, né? Os seus adversários diziam que ele não tinha condições de ser político porque era um colono, e ele disse: sim, sou colono, mas com muito prazer, né? E adotou a alcunha de velho colono, o apelido de velho colono, e assim ele fez toda a sua vida pública com essa marca, né? Essa marca do campo. E quando foi governador do estado, teve a oportunidade de ceder um terreno nobre, localizado aqui na capital, no bairro da Agronômica, para que fosse construída a primeira sede da federação, da associação, da federação na época, da agricultura do nosso estado, que está lá até hoje, né? E que muito honra a gente, porque é uma obra que passa o tempo e que acolhe aqueles que produzem, né? Acolhe a tão sofrida gente do campo, que tem aqui na capital o seu ponto de referência. Uma grande conquista para Santa Catarina foi o reconhecimento do estado como área livre de febre aftosa sem vacinação. Santa Catarina tem uma atividade fantástica. Ela tem produção com produtividade, qualidade e avança no mercado exportador. Grande parte da produção de Santa Catarina vai para o mercado exportador. Quer dizer, tem uma solidez na economia. Iniciamos e abraçamos a causa junto com as demais lideranças e pessoas de autoridade do Estado, que foi
conseguir para Santa Catarina esse status diferenciado na sanidade do seu rebanho. Uma luta que já demanda muitos anos e que culminou recentemente com o reconhecimento da Organização Internacional de Defesa Animal como uma área livre sem vacinação. Santa Catarina ainda não usufruiu dos benefícios dessa conquista, mas nós estamos trabalhando, colaborando com as autoridades do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, da sua empresa coligada Cidasc, para o mais rápido possível atender as exigências do mercado exigente, que é o mercado da Comunidade Europeia, e aí sim abrirmos um novo período, novos tempos para a economia rural de Santa Catarina, quando certamente, após isso, nós vamos conseguir novos mercados e mercados exigentes, é bem verdade, mas que remuneram a contento, além das expectativas não só do produtor, mas de toda a cadeia da suinicultura e da bovinicultura, da pecuária de leite. O fato primordial e que nós nos sentimos realizados é essa conquista de Santa Catarina livre, o único estado brasileiro, apenas com o país Chile, ostenta esse status a nível da América do Sul. No início do primeiro governo, contratamos 450 técnicos e veterinários e tornamos a defesa sanitária animal uma grande obstinação. O Estado, através da Cidasc, através da Ipagre, fez a sua parte, né? E esse status é mais uma demonstração da condição excepcional que vive Santa Catarina. Hoje o produtor está mais mobilizado, está mais organizado, está mais informatizado, né? E a informática veio exatamente nesse meio tempo, né? Então o agricultor hoje está sabendo de tudo, né? Por e-mail, por internet, essa coisa toda, né? E está muito mais participativo, porque senão, o senhor sabe, hoje a concorrência é muito grande. Nós, no mesmo momento que você levanta o pé, você perde o pé de apoio, o outro te toma o lugar, né? Está sendo assim nas negociações, das exportações, essa coisa toda, né? A concorrência é muito grande, a globalização tomou conta do mundo, né? A FAESC, ela foi um marco para Santa Catarina. Esse 1,13% que representa Santa Catarina no território nacional tem muito a ver com esses homens que começaram essa federação. Evidentemente que outras lideranças no estado também contribuíram, mas a FAESC teve uma contribuição positiva. E nos dias de hoje, sob o comando do nosso grande José Zeferino Pedroso, ex-vereador por Campos Novos, ex-presidente da cooperativa de Joaçaba, presidente da nossa grande Aurora, que é a grande empresa de todos nós cooperativistas, e agora no comando da nossa FAESC, um homem de sensibilidade, um homem que na hora que fez a entrega, fez a homenagem para todos os ex-presidentes da FAESC, teve a sensibilidade de convidar líderes do sistema cooperativista para fazer a entrega desses troféus, demonstrando que com isso, que Santa Catarina é um celeiro da integração. E por isso essa pujança na suinicultura, na avicultura, na fruticultura, no arroz, na maçã, no peixe, enfim. E são graças a essas pessoas, como homens do quilate de José Zeferino Pedroso, que as coisas aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer em Santa Catarina. Então nós só temos que dar os parabéns a esses 60 anos dessa federação. A minha idade, em 48 eu nasci, mas eu quero dizer também que nós contribuímos. Lá em Campos Novos, ainda quando presidente da Cooper Campos, como agricultor naquela região, como ainda somos, contribuímos para que essa federação também tivesse a pujança que tem hoje, defendendo hoje politicamente e com muita força os interesses dos agropecuaristas do nosso estado.